Essa é a correção do sexto ano, PET 6, semana 2, português. Então, nessa correção de atividades, você encontrará no PET 6, semana 2, nas páginas 6 a 9 do PET. Número 1. Você sabe o que é parte principal e parte secundária do texto? Leia a explicação abaixo. Então, basicamente, a parte principal do texto é onde tem as principais informações, de onde dessa informação as outras todas do texto vão seguir, ok? E as outras informações são consideradas como secundárias. É como se fosse a ideia principal do texto, né? Leia os 3 textos do PET. Cerca de 20 mil se despedem do poeta Patativa, o Mercúrio onipresente e animais no espaço. Então, são 3 textos, são longos, então vocês vão ler aí no PET e em seguida grife a parte principal de cada um deles. Então, eu marquei aqui para vocês, nesse primeiro texto, cerca de 20 mil se despedem do poeta Patativa. Então, foi decretado feriado ontem em Assaré, Fortaleza, para a população local homenagear o principal poeta popular do Brasil, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, que morreu anteontem aos 93 anos. No texto 2, nós temos aí o último parágrafo. Mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes sugere que o metal potencialmente mortífero está em toda parte e é o mais perigoso que a maioria das pessoas acredita. E no texto 3, Animais no Espaço, então nós vamos selecionar as partes. Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. E a parte estudando o que acontece com eles, os cientistas descobrem quais problemas podem acontecer com as pessoas. Ok? Atividade 2. Leia explicação abaixo sobre os textos narrativos. Então, o texto narrativo ele conta uma história com uma sequência de fatos. E nessa história nós temos os elementos que compõem, que é o narrador, que é quem conta a história, o tempo, que é a duração da história, o espaço, que é onde a história acontece, e os personagens e o enredo, né? Vai contando a história, que tem o início, o conflito, o clímax, o desfecho. Então, agora leia em seu PET o texto narrativo O Fantasma e responda. Então, novamente, é um texto longo, vocês vão ler aí no PET e nós vamos fazer aqui as questões. Número 1. Onde estavam os meninos no início da narrativa? Então, eles estavam sentados na varanda da casa de um deles. 2. Por que os meninos decidiram ir ao cemitério? Então, porque um garoto desafiou ao outro, afirmando que ele não tinha coragem de ir ao cemitério. 3. O que era necessário para ganhar a aposta? Então, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. Número 4. Descreva o momento mais assustador da história. Então, é quando um dos garotos percebeu que a sua mão estava presa. E na 5, no trecho, o silêncio era profundo. Qual o efeito do sentido da expressão destacada? Aqui eu esqueci de colocar em vermelho para vocês. Mas é esta que é a resposta, ó. Causa o efeito do leitor sentir-se presente na situação descrita na narrativa. Ok? Pessoal, estão gostando aí da correção? Então inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações dos vídeos e dê o like. Atividade 3. Releia o texto da atividade anterior e responda às questões. 1. Identifique desses elementos dentro da história e transcreva os trechos que comprovem a sua resposta. Então, na letra A, lugar e espaço. Então, nós temos 2, né? Que é a varanda e depois o cemitério. Então, os trechos. Sentados na varanda da casa de um deles e foram até a rua do cemitério. Letra B, tempo. Né? Quando que aconteceu? Então, foi em uma noite de lua cheia de um sábado de verão.
Então, o trecho é: numa noite de lua cheia de um sábado de verão. C. Personagens. Então, nós temos os dois garotos e o velhinho. Então, os trechos: dois garotos conversavam e nisso apareceu um velhinho. Letra D. Tipo de narrador. Então, nós temos o narrador que participa da história e o narrador que apenas narra a história, ele conta a história. Então, no nosso caso, é esse tipo de narrador, que é o narrador observador. Então, esse trecho aqui, olha. E foi assim que os meninos perceberam que tinham conhecido um fantasma. Então, já demonstra que ele não está na história, né? Ele está contando que os meninos perceberam que tinham conhecido o fantasma. Certo? Então, é isso, pessoal. Obrigado por terem ficado até o final da correção. Não se esqueçam de dar o like aí no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!